Olá, queridos, sejam bem-vindos, viu? Nós vamos começar o Tadel daqui 10 minutinhos, que você possa aproveitar esse tempo. Vem chegando com a gente. Nós estamos também pelo aplicativo do Zoom e pelo Facebook e YouTube também. Logo mais vai ser passado para o YouTube. Nós estamos conversando com pessoas aqui do Zoom, que também está chegando. Vão ficar com o microfone aqui fechados. Já estamos ao vivo pelo Facebook e espero que vocês possam continuar passando. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, povo de Deus, vai chegando. Vira ela ao contrário. Não posso. Sempre põe assim. Agora. Deu? Tá tudo certo aí pro Face? Tudo certinho? Vamos lá, pessoal, pode compartilhar. Daqui a pouquinho nós vamos começar a palavra. Aí. Pode compartilhar. Eu. Pode chegar, pessoal, seja bem-vindo, viu? Logo mais vamos começar o nosso Tadel às 20h30. Aproveita aí para você enviar para os seus discípulos de todas as cidades que estão nos assistindo. Nós estamos também pelo aplicativo do Zoom e eu sei que vai ser bênção de Deus. Nós vamos nos comunicar com duas vias aí, com dois aplicativos, o Facebook e o Zoom. Que bom que você está. Estou vendo algumas pessoas de Rio Preto, Bebedouro, Barretos, Franca, aleluia, Olímpia, glória a Deus. Cadê o povo de Deus? Está chegando. O povo de Deus aí pode entrar, vai ser bênção. Monte Azul Paulista, olha que bênção. Pastores conosco nos assistindo pelo Face e pelo Zoom. Sentimos honrado com cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aproveita esse tempinho, amados, você que está entrando agora, você que está chegando agora, compartilha agora o link do Facebook para as pessoas. Vai lá também, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilha, comente, faz tudo que precisar. Vamos ser participativos. Glória a Deus. O povo de Barretos aí, que bênção. Mais pastores chegando. Isso é muito bom. Glória a Deus.
Deus é poderoso. Vamos lá, pega a sua Bíblia, já vai ajeitando. Glória a Deus, olha o povo abençoado, estou vendo o povo aqui pelo aplicativo. Deus é poderoso. Pessoal do Zoom, vocês estão me ouvindo bem? Que bom, hoje está tudo certinho. Pastora Mercedes, seja bem-vinda, viu? Vocês estão ouvindo bem? Tá bem, ouvindo bem? E o som tá baixo do Zoom. Pronto, aumentei um pouco o som do Zoom. Melhorou agora, né? Melhorou, que povo. Hoje estou com uma lapelinha aqui. Nós estamos também pelo Facebook. Vou tentar me arrumar aqui. Pronto. Glória a Deus. Aproveita esse tempinho, pessoal. Veja se a sua célula, se os seus discípulos, se eles estão ativos. Aqui. Aqui. E aqui também está. Ele pode falar. Glória a Deus. Bom, pessoal, falta apenas 1 minuto para nós começarmos aí o nosso Tadel. Seja muito bem-vindo, viu? Glória a Deus. Povo de Rio Preto, Olímpia, Barretos, Bebedouro, Franca, Monte Aprazível, Monte Azul. Glória a Deus. Amém, queridos? 20 horas e 30 minutos. Vamos iniciar o Tadel. Vamos ser abençoados com mais uma palavra que o Senhor tem. E eu creio que Ele vai falar muito, muito ao seu coração.
Eu comentei e falei para todas as pessoas que pudessem participar desse Tadel hoje, porque eu creio que vai ser uma palavra que vai trazer cura aos nossos corações. Então vamos orar. Fecha os teus olhos agora e a gente vai colocar a nossa vida, a tua vida na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai, por cada vida que aqui está, Deus, participando pelo aplicativo do Zoom, pelo Facebook. Nós declaramos a tua presença, abençoamos cada igreja, abençoamos cada pastor. Declaramos, ó Deus, que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Eu profetizo, Deus, a tua vitória, a tua bênção. E Deus, e que nada venha atrapalhar, Senhor Deus. Que nós possamos estar concentrados, conectados com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Eu quero desde já abençoar cada família, Deus, que nos assiste. Deus, cuida deles e Deus trabalha. Só o Senhor pode mostrar, agir, convencer. Nossas mãos estão impossibilitadas de tocar nas pessoas, mas a tua mão não está impossibilitada, Senhor. Então toque sobre elas. Abençoe cada vida agora, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande e fiel. Eu declaro, Deus, o teu poder, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, a tua bênção, Pai, sobre cada vida, Senhor. Vai agindo, Deus, sobre cada família, Pai. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. 20 horas e 32 minutos, você que acabou de chegar, seja bem-vindo. Vamos trazer uma palavra ao teu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 25. Números, capítulo 11, versículo de número 25. Deus tem uma palavra forte para a tua vida hoje, como diz muitos aí, né? Forte. É forte, irmão. Glória a Deus. Vamos lá, Números capítulo 11, versículo 25, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, então eu vou repetir, Josué, filho de Num, aqui começa algo na ministração. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre filhos espirituais. E eu fiz questão de ler sobre Josué, dizendo que ele era filho de Num. Até repetir, né? Josué, filho de Num. Por quê? Para ficar claro quem é o pai biológico dele. E eu quero falar de filhos espirituais. Não vou falar de paternidade, mas eu vou falar de filhos, mas tem tudo a ver. E o que significa ser filho? Tem gente que fala assim: eu sou uma pessoa muito teimosa, eu teimo muito com os meus pastores. Eu acho que eu não devo ser um filho não, porque eu sou muito teimoso. E eu quero te dizer que ser teimoso, infelizmente, é uma característica de filho.
Nós não gostaríamos, mas é. Talvez você pense assim, eu sou muito resmungão. Se eu fosse filho, eu não resmungaria tanto. Mas, infelizmente, quem resmunga, não é que você tem que resmungar para ser filho. Mas essa não é uma característica que te desabilita de ser filho. Tem filhos resmungões. Eu creio que na tua casa você deve ter filhos aí que devem resmungar um pouco, só um pouco, né? E talvez outros já pensam assim, eu acho que eu sou muito desobediente. Eu acho que eu não sou filho. Pois eu quero dizer que ser obediente ou desobediente não é uma característica que vai tirar você da filiação dos seus pais espirituais. Infelizmente, existem filhos que são filhos, mas são desobedientes. E hoje, você ouvindo essa palavra aí sobre filhos, e até os pastores, né, poderia dizer assim, nossa pastor, o senhor poderia pregar algo sobre as obrigações dos filhos. Os filhos estão precisando ouvir palavra das obrigações que eles devem ter, tanto os filhos biológicos quanto os filhos espirituais. Ou sobre as bênçãos da obediência, que os filhos sendo obedientes vão ter bênção. Prega sobre isso, isso é importante. Mas não é sobre isso que eu vou falar. O foco hoje é outro. Se você quer anotar o tema da mensagem, se chama Características que roubam a sua identidade de filho espiritual. Características que roubam a sua identidade de filho espiritual. Uau, né? Para rimar. Que características são essas? Hoje nós vamos falar de várias características que têm ceifado pessoas, que têm atrapalhado o desenvolvimento das pessoas e feito até elas não se sentirem filhos espirituais. Tem muitas características. E o texto que nós lemos fala de Josué. Então eu começo falando de Josué. Bom, Josué ele é filho de Num, mas ele é espiritualmente filho de Moisés. Agora, olha uma característica que Josué tem que é tremenda. A Bíblia diz em Números que o nome dele era Oséias, mas que em Cádiz Moisés passou a chamá-lo de Josué. Eu acho muito legal essa coisa de filiação espiritual. E você que está numa igreja, você também é filho espiritual. Você também é filho espiritual. Mas olha que interessante. O Josué era tão filho, mas tão filho, mas tão filho, que o líder dele chamava ele de outro nome. Você já imaginou? E eu tenho esse hábito com algumas pessoas aqui da minha igreja. Eu tiro o H e eu escrevo sem H, eu troco o I pelo Y ou vice-versa. Eu acrescento o acento onde não tem acento. Eu troco o nome dos meus filhos espirituais de propósito e eles sabem disso. E é interessante que quem é filho vai se permitir isso. Não estou dizendo que isso é um requisito. Só estou comentando que houve até esse nível de relacionamento de Moisés com Josué. Ele permitiu isso. Está em Josué, né? Foi chamado Josué, o livro dele todinho de Josué, mas o nome dele era Oséias. Então eu falo, uau, que relacionamento era esse? E olha que ele era filho do Num, mas quem mudou o nome foi o espiritual. O pai espiritual até mudou o nome dele. Isso prova o quanto que ser filho é bom. Agora, eu me preocupo, e principalmente agora nesses tempos que nós estamos aí confinados, né? Praticamente, a maioria. Eu me preocupo porque o inimigo vai querer trabalhar na mente das pessoas para querer soltar algumas sementes que vão crescer e vão tomar o lugar dessas pessoas que elas se sentem filhos e vão deixar de se sentir filhos espirituais. Eu quero falar de características, né? E eu vou usar sobre o Josué como um dos primeiros. Então eu quero falar de algumas características, porque você pode talvez se identificar com algumas delas. E eu não tenho dúvida que você vai se identificar sim, com no mínimo algumas 2 ou 3 destas características. No mínimo 2 ou 3 características. E você deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Então eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o seu peito agora, em nome de Jesus, e antes que eu cite qualquer uma dessas características, você já vai fazer uma oração com fé
e com sinceridade, você já vai dizer assim: Senhor Deus, eu quero remover agora todo bloqueio do meu coração. Eu vou abrir o meu coração para esta palavra e eu aceito ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus através desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar de características aqui. Característica A ou 1, você que gosta de anotar. E aí veja se você é assim. E se for, tome cuidado. Características que roubam a sua identidade de filho espiritual. São pessoas que trabalham olhando para os irmãos e não para os pais. Vou repetir. Pessoas que trabalham na igreja olhando para os irmãos e não para os pais. Essa é uma característica que com certeza, se continuar na tua vida, vai ceifar do teu coração a posição de filho. Por que eu falo isso? Você está numa igreja, você ajuda seu pastor, aí você vê outras pessoas que não estão trabalhando, e aí você fica olhando a função, se eles oram, se eles não oram, se eles fazem isso, se eles não fazem aquilo, por que você faz, por que eles não fazem. Quando você começa a olhar para os seus irmãos e deixa de olhar para os seus pais, você começa a perder o espaço de filho no seu coração. A Bíblia diz uma história muito interessante que a gente fala de Josué, que Deus falou que ia dar algumas terras, algumas possessões para Moisés, até de entrar na terra prometida. E aí Deus coloca Moisés para interceder, e aí coloca Arão e Hur para ficar segurando o braço de Moisés. Quantos aqui conhecem essa história? Que estão nos assistindo aqui pelo aplicativo do Zoom. Levanta a mão. Você conhece essa passagem da Bíblia? Que Moisés ficou com as mãos levantadas, e Arão segurando os braços, e Hur também. Onde estava Josué nessa hora? Josué foi para a batalha. Josué foi para o campo. Agora imagina só, você e eu, se nós fôssemos daquelas pessoas que ficaria comparando os irmãos. O Arão só quer saber de segurar a mão do nosso líder. O Hur só quer saber de ficar segurando a mão do nosso líder. Quem está aqui ralando na célula somos nós. Quem está aqui ralando no discipulado somos nós. Quem está limpando a igreja somos nós. Quem está evangelizando somos nós. Tem uns na igreja que só querem posição de Arão e de Hur. Pode ter certeza que essa pessoa já não está olhando mais para o pai, ela está olhando para os irmãos. Agora, olha que interessante. Deus falou para Moisés aquela terra. Só que Moisés precisava conquistar aquela terra e pagar um preço de intercessão, de estender as mãos, de profetizar. Enquanto as mãos de Moisés estavam em pé, levantada, a Bíblia diz que o povo ganhava a batalha. Agora, um filho que é curado, e aqui Josué é curado, aqui Josué ele é curado. Ele diz assim: eu vou, pode contar comigo. Ele não ficou olhando para os irmãos, ele olhou para a missão do pai. Ele olhou para as necessidades. Qual que é a missão do meu pai espiritual? É que eu levante um exército e vá para as células? Eu vou. Qual que é a missão do meu pai? Qual que é o propósito de Deus para o meu pai? Eu vou. Ele é meu pai espiritual, ela é minha mãe espiritual. Conta comigo. Eu não vou ficar olhando para os irmãos, não. Quem gera em mim a paternidade não são meus irmãos. Quem gera em mim a paternidade é o meu pai, é minha mãe espiritual. Então você, se você é desses que é diferente do Josué nesse texto, que fica ali olhando, né? Não, se sinta filho. Mas eu vou fazer o pior, eu vou ter que morrer. E se eu morrer? Você está no projeto de Deus. Você é filho. Josué foi e ficou despreocupado. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito de ficar perto dos pastores. São meus pais, minha mãe espiritual. Só que tem muita gente que, por incrível que pareça, quanto mais perto fica, menos se sentem filhos espirituais. Eu quero te dizer uma coisa: ficar perto de um pai espiritual
não significa que é uma prova de que você vai se sentir mais ou menos filho. Josué foi e se sentiu tão filho quanto quanto Arão. Agora, eu também citei o primeiro texto, e eu não quero fugir desse primeiro texto, em que Josué, ele foi lá falar o que para o Moisés? Tem 2 sujeitos ali fora, viu? Eles estão profetizando. Moisés virou para ele e disse assim: Josué, você está com ciúmes? Então fala para quem está do seu lado assim: você tem ciúme dos seus irmãos? Pergunta aí, você que está no aplicativo, pergunta: você tem ciúme dos irmãos da igreja? Olha que interessante, amados. Moisés disse: oxalá, em algumas versões, né? Tomara que todo o povo pudesse profetizar. Não fica com ciúme, não. Nesse capítulo que eu li, né, de Números, o Josué estava como aqueles filhos que, graças a Deus, não tem, em nome de Jesus, não tem nas nossas igrejas, não tem. Eu profetizo isso, pastores, não tem na nossa igreja. Se tem, vai acabar hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe aquelas pessoas que querem o pastor só para eles? Aquelas pessoas que querem a pastora só para elas? Eles, não, só eu. Gente, fala para quem está do seu lado assim, Deus precisa te curar. Essa é uma característica que você precisa de cura. O pai espiritual é seu, mas não é só seu. O pai ama a todos. Então, se você tiver que ir, vá. Se você não for, não vá. Você é filho de qualquer jeito. Então, essa é a característica. Quero te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Nós, pastores, nós temos uma função que não é fácil. Você pensa que é fácil, mas não é fácil. Por que as pessoas pensam que é fácil? Porque elas só enxergam o pastor, a pastora e ela. Parece que não existe mais ninguém. Quando os pastores dizem assim: fulano, gostaria que você lesse um salmo da Bíblia no culto hoje. Queria que você falasse das ofertas e dos dízimos. Porque te chamou. Aí você se sente filho. Não, eu sou filho. Me chamou, eu sou filho. Mas quando chama outro e não chama você, se você fica olhando essa característica, essa semente, vai roubar a tua identidade de filho. E por favor, não deixe a semente de ficar olhando para os irmãos entrar na sua vida. Você é filho. Deixe Deus usar as pessoas ao seu redor. Você vai ser filho do mesmo jeito. Agora, se chamou o outro, não faça cara torta, não. Não, irmãos. Se chamou outro, dá glória a Deus pela vida do outro. Não se sinta assim, não. Amém? É muito importante a gente entender isso. Eu quero que você entenda isso. Vou te dar outro exemplo da Bíblia. Outro exemplo poderoso, que eu quero que você medite aí. B. Olha só para as suas coisas e não olha para nada daquilo que seus pais estão fazendo. Essa é a segunda característica que vai roubar a identidade ou a sua filiação. Você olhar só para as suas coisas e não olha para nada do que seus pais estão fazendo. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Você tem um pai espiritual, uma mãe espiritual na igreja. Você sabe o que eles estão projetando para a igreja? Ou não sabe? Deveria saber. Você sabe qual é o projeto que os seus pastores querem executar? Seus pais. Às vezes você vai dizer assim: mas o que eles querem fazer, tudo o que eles querem fazer, eu não dou conta de fazer tudo. Mas pelo menos uma parte do que eles querem fazer, você está junto? Você está do lado deles? Ou você está na igreja só pensando naquilo que te interessa, só no seu projeto, só no teu propósito, querendo que o pastor só siga aquilo que você tem? Talvez você tenha ideias maravilhosas, mas você não está preocupado com uma ideia dos seus pais espirituais. Uma. Você não está focando em nada do que seus pais estão focando. Não é errado Deus dar ideias para você ajudar os seus pastores. Deus vai levantar pessoas para ajudar os pastores nas igrejas. Só que eu quero que você entenda, não é algo que você precisa pôr na tua cabeça, viu? Não é só o que é seu, tenha também o que é dos seus pais. Porque que legado que você vai continuar depois que seus pais pararem? O que é deles que depois você vai fazer? O que você vai herdar dos seus pais?
Se você quiser concentrar tudo no você, eu conheço pessoas que, se você colocá-las numa igreja, parece que você pode fazer tudo. Elas querem fazer só o mundo delas, e que, por sinal, tudo que elas querem fazer não é nada do que os pastores querem fazer. É totalmente ao contrário. E é isso que chama atenção. É alguém que é filho, que está na igreja, mas não vê as necessidades do pai. Um filho tem que se parecer pelo menos em alguma coisa com os pais. Você já deve ter visto uma situação assim, né? Você vê um pai ou uma mãe. Eu tenho esse caso. Quando vai eu, minha esposa e a minha filha andando para a rua, as pessoas olham para lá, olham para cá e falam: é filho de vocês? Como diz o ditado bem portuguesão mesmo. É filho de vocês? É filho de vocês? Por quê? Porque não parece. Ela é loira, ela é do olho verde, ela é branquinha. E vocês não tem nada a ver. Por quê? Porque as pessoas, quando vê um filho, elas olham e começam a observar as semelhanças. Embora tem alguns, né, que tem uma visão talvez meio míope, diz assim: não, mas parece, tem uns traços. Deve ser o branco do olho, só se for o branco do olho que for os traços, né? Mas tudo bem. Mas a primeira coisa que uma pessoa quer observar é: parece. Um filho tem que parecer alguma coisa, pelo menos o jeito de andar, o jeito de falar. Eu muitas vezes vou ligar para uma pessoa, quem atende é o filho. Eu falo: ô fulano, eu chamando de pai. Já deve ter acontecido isso com você também. Você liga para uma pessoa, você acha que a mãe é a filha. Você acha que a filha é a mãe, porque estão idênticas. Um filho espiritual tem que se parecer com os pais. E se você ficar pensando só nas suas coisas, e mas essa igreja não pensa nada que eu penso. Mas espera aí, se você está numa igreja e você não pensa nada do que os seus pastores pensam, você não foca em nada do que os seus pastores focam, eu te pergunto: e você se parece em quê? Esta semente vai colocar no seu coração, e em 1 minuto que você não é filho espiritual. Você precisa fazer parte dos projetos dos seus pastores e se sentir filho. Não fica só preso nos seus. Terceira característica aí que eu quero falar, que vai roubar, e talvez se você tiver essa, e eu vou te falar, eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu tinha essa, viu? Eu assumo, eu tinha essa. Essa característica se chama fazer as coisas para se sentir aprovado. Para se sentir aprovado como filho, não na capacidade de fazer. Eu sempre entendi que algumas coisas eu era capaz de fazer, outras não, mas algumas sim. Mas para ser aprovado como filho. E eu queria que você escutasse. Eu ia pedir para você abrir, mas nós vamos ganhar tempo. Eu vou ler um texto da Bíblia que fala do filho pródigo. Você sabe essa história, amém? Quantos conhecem a história do filho pródigo? Foi embora de casa e aí ficou o mais velho. O que aconteceu quando o mais novo chegou? O pai foi lá, fez uma big de uma festa, foi ou não foi? Fez um big de um jantar na igreja. Ó, o irmão na igreja voltou, glória a Deus, aleluia. Esse é o irmão de bênção. Colocou uma sandália nova, colocou um anel no dedo, colocou uma roupa nova, fez uma big de uma festa. O que aconteceu com o irmão mais velho do filho pródigo? Olha o que ele disse para o pai, eu vou ler. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Isso aqui é o que eu quero me pautar um pouco. Esse filho mais velho, ele se sentia filho desde que se o pai matasse um cabrito. Eu te faço uma pergunta: a tua filiação na igreja custa um cabrito? Poderia até ficar como esse nome da pregação, mas eu não vou falar só disso. A tua filiação custa um cabrito? A tua filiação não custa um cabrito. Então o que você precisa entender? Eu estou aqui há tantos anos na igreja, sou eu que abro a igreja, sou eu que fecho. Tudo que os pastores precisam vem pedir para mim. Olha, tudo que está possível ao meu alcance eu faço. E o pastor nunca me elogiou. Talvez o cabrito que você espera do seu pai espiritual é um elogio. Peraí. Ele tem que te elogiar uma vez para você sentir filho? Quantos cabritos, tem uma pergunta aqui, ó. Quantos cabritos seus pais espirituais, estou falando, tem que matar ou te dar para você se sentir filho? Quer que eu te diga algo? Hoje, meus pais não precisam me dar espirituais, não precisam me dar nada. Meu pai biológico, aleluia, glória a Deus, amém, tomo posse. Mas meus pais espirituais, querido, presta bem atenção, não precisa matar um cabrito
filho. Eu sou filho. E esse sentimento de filiação vem de mim. Esse sentimento tem que vir de você. Você sabe o que eu aprendo aqui? Essa é uma das maiores histórias e trouxe cura para a minha vida. Eu lembro uma vez, eu estava na igreja da pastora Mercedes e veio um pastor ministrar, nós fomos lá e essa palavra me trouxe uma cura, uma confirmação de uma cura tão grande, né? Eu me senti assim, poxa, mas logo eu que mais faço na igreja, que mais isso, que mais aquilo. Irmãos, não era por nada que eu fazia para eu me sentir aprovado. Você não precisa fazer nada na igreja para se sentir aprovado. Você tem que fazer as coisas na igreja porque Deus conta com você. Mas você já é filho. Você já é filho. Põe isso no seu coração. Ah, para o outro fez. Não, irmãos, não precisa fazer nada para mim. Eu vou falar hoje no final das pessoas que eu mais admiro nas igrejas. Eu vou falar aqui já já. Para você poder entender do que é uma prova, de que não precisa fazer nada para provar que é filho. Não tem esse sentimento não. Ah, o pastor comeu 7 vezes na casa dele, na minha comeu só 2. Até hoje, ó, ele passou uma vez e parou na porta da minha casa, nem entrar ele não entrou. Mas já na casa do ciclano, do beltrano, do fulano, é foto da mesa, é foto da toalha de renda, é foto até da cortina. E aqui nem entrou na minha casa. Parece que ele não gosta de mim. Parece que eu não sou filho. Filho, nada. Olha o que ele disse. Nada do que eu preciso fazer. Você tem que... Fala para quem está do seu lado aí, você que está no Zoom. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Seus pais e seu pai e sua mãe não precisam fazer nada. Você é filho. Presta bem atenção. Vai, ó, presta atenção. Isso não acontece. Eu vou falar uma coisa... que assim, é imaginação, minha imaginação vai longe, é hipotética, é não sei o que, mas vamos lá, minha mente é fértil. É aniversário do irmão na igreja, 7 horas da manhã o pastor manda, parabéns amado, é aniversário de outro, vai o pastor colocar parabéns às 11 da manhã, ah, meu Deus do céu, do fulano colocou, não, gente, ele não precisa colocar parabéns para você nem às 5, nem às 4, nem às 3, pode ser meia-noite, pode ser para você 23 horas e 59 minutos. Você é filho. Você é filho. Não engesse isso, por favor, que senão você vai travar e você não vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a nossa quarta característica. Achar que pelo fato de seus líderes não o compreender é motivo para não se sentir filho. Vou repetir. Achar que pelo fato de seus líderes não o compreender é motivo para não se sentir filho. Gente, existem muitas pessoas que às vezes tentam se comunicar com os pais espirituais e eles falam assim, puxa, eu tento explicar, mas eles nunca me entendem, nunca me entendem, eu não tenho motivo para eu sentir filho deles. Eu simplesmente vejo que é diferente. Eu não tenho motivo. Eu não sou compreendido. A Bíblia diz, e eu vou pegar um texto agora que vai torcer eu e você agora. Presta atenção. Foca em mim para você entender. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi. Quantos aqui ouviram essa história? Que Saul perseguiu Davi. Levanta a mão. Olha só o que acontece. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi. Eu te pergunto, se Saul perseguiu Davi, foi para fazer carinho? Foi para falar assim, eu quero te dar o meu trono? Não, perseguiu Davi para matar Davi. Agora eu te faço uma pergunta, Davi tem motivo para se sentir filho de um cara desse? Davi tem motivo para se sentir filho? Você que é na igreja fica dizendo assim, eu não tenho motivos para me sentir um filho espiritual. Você acha que você não tem motivo? Davi, olha o que eu vou ler para você aqui, ó. 1 Samuel 24:11. 1 Samuel 24:11 diz assim, olha pois meu pai. Opa, Davi chamou Saul de meu pai. Olha pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia. Quer dizer, na visão do Saul tinha rebeldia.
Na visão de Davi, não. O que eu tenho aqui? Uma incompreensão. Eu tenho falta de compreensão. Davi vê Saul de um jeito, mas Saul não o vê do mesmo jeito. E aí ele diz: e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Ou seja, você está me procurando para me matar, só que eu não tenho nada. Ei, o Senhor está me enxergando errado. Quando houver uma situação na tua vida, na igreja que você com os seus pastores, que houve um mal entendido, não é para você deixar de pensar que você é filho. Você continua sendo filho. Você continua sendo filho. Vai lá e fala: meu pai. Não é isso não, meu pai. Não é isso não. Simplesmente falar: meu pai. Então você tem 1000 motivos para se sentir filho. Agora, pessoas que acham que não são compreendidas, não demora muito, já não vão se sentir filhos. Isso é, se já não tem gente aí que já não está se sentindo mais um filho ou uma filha espiritual. Uma paciência aí. Voltamos para o Facebook também. E eu estava falando de que nada que você pense que está incompreendido ali em alguma questão, você tem que continuar pensando: eles são meus pais. Então nada do que seu pai faça pode até te perseguir. Você é filho. Eu tive um período na igreja que eu fazia um negócio, era corrigido, fazia outro, era corrigido, fazia outro, era corrigido. Eu fui tão perseguido pelo pastor que eu comecei a falar: mas gente, será que ele me ama mesmo? Será que ele é meu pai mesmo? Aí um dia ele chegou em mim e disse assim: olha, eu te corrijo tanto, mais tanto, porque eu tenho você como um filho. Então, queridos, não fique pensando nessa questão não, essa incompreensão. Eu estou falando de incompreensão. Incompreensão não é motivo para você não se sentir filho. Às vezes você fala assim: o fulano conversa com o pastor, conversa com a pastora, ele se entende facinho. Eu não sei, parece que eu não consigo me encaixar ali. Mas você é filho. Próximo item. 5º, agora. Aleluia. Esse não tem, né? Não sei nem se eu falo. Acho que não tem, não. Na minha igreja não tem. Não sei se vai ter em algumas igrejas por aí, mas vai que tem nas outras, né? Vamos falar. Na minha não tem, mas vai que tem nas outras. A 5ª característica que nós estamos falando aqui agora, ela vem falar que faz roubar a filiação, né? O sentimento de filho, vem da seguinte maneira: achar que você perderá a sua liberdade. Se eu tenho um pai espiritual, eu vou perder minha liberdade. Então, eu não posso, eu vou perder minha liberdade, não sei o quê, porque vai que ele interfere demais na minha vida, vai que eu ter um pai espiritual, uma mãe espiritual que é colocar o bedelho, como diz aí, e aí eu vou ter que fazer o que ele manda. Eu quero te dizer uma coisa: coloca a mão sobre o seu peito de novo aí, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está nos assistindo pelo Zoom e pelo Facebook, também pelo YouTube, depois quando for postado, coloque a mão no peito. Repete comigo assim: eu sou filho, mas eu também sou livre. Glória a Deus. Aí o povo já está falando assim: aleluia, eu sou livre. Deixa eu te mostrar uma das histórias que merece e que é digna de uns 2 Tadéis. E que por sinal já tem logo, mas é digno de 2 Tadéis. Tem uma pessoa na Bíblia que é fantástica. Eu quero falar de uma pessoa chamada Ruth, é uma mulher. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia dá muita ênfase aos homens, mas eu quero falar de uma mulher. Você conhece a história que Noemi tinha 2 meninos, jovens, bonitões. Aí eles mudaram para uma outra terra, os filhos casaram, passou um tempo, a Noemi ficou viúva, os filhos morreram, ficou apenas Noemi e 2 noras. Ou seja, as 2 noras, vamos dizer assim, nora não é parente, né? Tem gente que já fala assim: nora não é parente, pastor. Genro não é parente, sogra não é parente. É ou não é? Tem gente que já pensa assim, mas presta atenção. A Noemi chega nas duas, eu vou repetir, elas não são filhas, elas são noras. Você há de convir comigo que o relacionamento, na grande maioria de sogra com nora, não é lá a flor que se cheira.
Você sabe o que eu estou falando. Relacionamento de nora com sogra não é lá flor que se cheira. Aí a Noemi chega para as duas e diz para as duas em resumo: vocês são livres, vocês podem ir embora. A Orfa, que é o nome de uma das moças, disse assim: amém, glória a Deus. Eu vou para minha casa agora, vou ver se eu arrumo outro homem, né? Vou arrumar alguém da minha terra. Tá bom. Aí virou para Ruth e falou: e aí, Ruth, pode ir. A Ruth fez assim com a cabeça: vai, Ruth, pode ir. Por quê? Eu vou contigo. Olha só, eu vou contigo. Mas eu não tenho condição de te ajudar em nada, eu já estou velha. Se eu casar novamente, até eu ter um filho, até esse filho crescer, você já está velha. Você precisa voltar para a casa dos teus pais e tal. Você está livre agora. Por que ela quis andar com a Noemi? Justamente porque ela era livre, gente. Eu vou ler o texto. Olha o que a Bíblia diz. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Está escrito: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E na tradução LP, que é Leandro Paulo, está escrito: a partir de agora eu sou sua filha espiritual. E não tem como não interpretar isso, gente. Até porque, não sei se você sabe, na cultura oriental, sogra e sogro não tem esse título, é pai e mãe também. Não sei se você sabe disso, também. Agora, olha que interessante, ela disse assim: eu sou livre, você está me dando a liberdade de eu ir embora, mas eu sou livre, eu quero ir contigo. Te faço uma pergunta: você na tua igreja, você se sente assim, um filho que está junto por liberdade e não está junto porque te obrigaram? Se você não, eu estou junto que o pastor me obriga, senão eu não subo na dança, senão eu não subo no louvor, senão eu não intercedo, então você não está se sentindo filho. A posição de filho não toma liberdade, é o contrário. Eu sou tão livre que quero andar contigo, minha sogra. Olha que nível. Ela escolheu a mãe espiritual dela em ser uma sogra. Se fosse, por exemplo, a Débora, glória a Deus, uma mulher, a Uda que era profetisa, glória a Deus. Se fosse o Moisés, né? Se fosse alguém assim, um profeta, um homem de Deus, mas escolheu a sogra para ser mãe espiritual. Te faço uma pergunta: na tua igreja, com certeza os seus pastores são mais ungidos do que Noemi. Eles são pais espirituais sobre a tua vida. E a Ruth, que por sinal nem é do povo de Deus, não é do povo de Deus, tem mais discernimento do que é se posicionar como filha do que o próprio povo de Deus. Então, estão mandando na minha vida, estão interferindo. Querido, não. Você sabe o que a Ruth está ensinando para a gente? Que ser filho é ter a liberdade. E a liberdade que consiste numa inteligência. É ter a liberdade em saber o seguinte: eu vou andar com essa mulher. O Deus dela vai ser o meu Deus. Onde ela for, eu vou com ela. Onde ela dormir, eu vou dormir com ela. Agora, presta atenção. A vida de Noemi estava boa. Ela estava nadando na prosperidade para Ruth estar tão interessada em andar com ela? Não. Ela acabou de perder os filhos, perdão. Essa mulher, literalmente, é uma azarada da vida. Eu não vou nem entrar muito aqui, porque tem uma mensagem só dessa mulher. Então, você que está na sua igreja, fala: agora a pastora quer mandar na minha vida, o pastor quer mandar na minha vida. Querido, os pastores estão exercendo função de pai. É você que tem que ter a posição de filho e inclusive, deixar essa liberdade na tua vida. Deixar a liberdade de falar: eu quero seguir os conselhos dos meus pais. Porque você tem que sentir. Se você não sente essa liberdade, você está perdendo a tua posição de filho. E nós, pastores, vocês pensam que a gente não se preocupa, ainda mais agora nesse período? Nós estamos preocupados, confiantes em Deus, sabendo que Deus é o pastor da igreja, Jesus é o pastor da igreja, mas nós nos preocupamos. Quando nós aconselhamos vocês a isso, aquilo, nós não estamos ferindo a sua liberdade, não. Não pense isso. Fala para quem está do seu lado aí, quando alguém falar alguma coisa para você, quando os seus pais falarem alguma coisa para você, eles são pais. E você precisa se posicionar como filho. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus com a mãozinha aqui no Zoom. Hoje ninguém dá um glória a Deus com a mão, pelo menos eu não vi.
Aleluia. Aí no Facebook também dá um glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu não vejo a sua mão como glória a Deus, mas Deus vê. Seu líder, seu discipulador, quando ele te dá um conselho, presta atenção. Porque é fácil a gente talvez aceitar um conselho dos nossos pastores e do nosso discipulador. Seu discipulador também é melhor e está numa condição melhor do que a Noemi. Então, gente, sou livre, eu quero andar com meu pai, onde você for. E olha o que ela disse. Ruth era daquelas pessoas que falavam assim, ó, se você me tocar da igreja, o bagaço vai secar. Eu não vou, não me enche não, não me inste não me fale mais vezes aqui não, eu vou contigo e ponto final. Fez igual Eliseu fez com Elias. Hoje eu não troquei os nomes. Fez igual Eliseu fez com Elias. Ó, você pode parar de falar para mim ficar aqui, eu vou contigo. Olha, é muito gostoso você ver filhos que têm liberdade e pela liberdade querem caminhar junto com seus pais. É muito gostoso. Não caminha por interesse. A órfã não. Se ela fosse, seria se fosse por interesse. Mas como a tal da Noemi não tinha nada a oferecer, então aprenda. Se você está se sentindo preso, que você se sente que está ter um pai, e eu sei, presta atenção que eu sei muitas vezes que você precisa de cura. Às vezes você não teve um bom lar estruturado. Você talvez não teve um bom lar estruturado com pai e mãe. E talvez o que eu estou falando, você cresceu sozinho. Logo cedo você precisou dar linha na pipa. A vida chegou para você muito cedo. E aí você está acostumado a ninguém falar nada na tua cabeça. Você está acostumado a ninguém dar pitaco na tua vida. Aí agora você chega numa igreja. E o que é interessante? O que é interessante? Lá no encontro, o que vem de gente, olha, agora é a hora que você quer ser filho espiritual, vem no corredor. Quem já viu essa cena aqui? Quem já foi no encontro e viu essa cena? Aí vem aquele monte de gente, levanta a mão. Aí vem chorando. Eu recebo até beijo de homem no rosto, né? No rosto, irmão. De pessoas que vêm, agora o senhor é meu pai, e beija no meu rosto. Eu saio de lá impactado. Quer dizer, eu estou ganhando os filhos. Agora eu te pergunto, quando você saiu do encontro, você saiu com a sensação de filho, você continua se sentindo filho espiritual? Ou o pastor vai ter que matar cabrito? Ou o pastor vai ter que te dar liberdade? Não, querido, quando você saiu do encontro, você sentia filho, continue se sentindo filho, em nome de Jesus. Vamos continuar. Próximo item, próxima característica que tem agido, não vai não, em nome de Jesus está destruído, que tem agido na vida das pessoas e roubado a filiação de muitas pessoas, é a questão da comunicação, achar que não é filho pelo nível de comunicação, pode colocar aí. O que significa isso? Meus pais espirituais nem conversam comigo, só conversa com fulano. Olha, quando conversa comigo, me dá lá 5 minutos. 5 minutos. Ó, rapidinho que eu estou com pressa. Já o outro, então aí fica, né? Conversa pouco. Não, se eu fosse filho, ele conversaria mais comigo. E ele não entende. A gente quase não tem diálogo. A gente quase não tem oportunidade para conversar. Gente, eu fico pensando o seguinte, pensa comigo, se você estivesse na época de Jesus andava com porque a igreja dele era de meia dúzia, quantas pessoas andavam com Jesus? Quantas pessoas andavam com Jesus? Eu fico imaginando se Jesus tinha tempo o dia inteiro para conversar com todo mundo, você acha que ele tinha? Você acha que Jesus, presta atenção, você acha que Jesus conversava com 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Você acha que ele ia embora sem dormir? Eu não ia dormir enquanto não conversasse com 5.000 homens, com as 5... Para, gente. Você acha que essas igrejas que tem 10.000 pessoas, o pastor vai conversar, dá tempo do pastor conversar com todo mundo? Mas os pastores são pais espirituais. Às vezes dá para conversar muito pouco. Tem gente que está nos assistindo que tem filhos em outros países. Que às vezes não dá para conversar tanto quanto com os filhos que tem no Brasil. Agora, porque mora longe não é filho mais? Porque fala pouco não é filho mais? Fala para quem está do seu lado assim, ó, já usa a mão de profeta e diga assim, ó, nem a distância, nem a comunicação tira você da sua filiação. Você é filho, você é filha, ponto. Você imagina João falando assim, ó, filhinhos, não pequeis. Parece que ele tem 3 filhos, igual você na sua casa, do casal. Não, João tinha um monte de gente. Filhinhos,
Você tem que se sentir um filho, não deixa. Seja curado hoje em nome de Jesus. Se você conversa muito ou conversa pouco, você é filho do mesmo jeito. Próximo item. Vamos lá. Esse também eu não sei nem se eu devo falar, porque eu acho que não tem. Na minha igreja não tem nenhum, graças a Deus. Minha igreja, ó, top da galáxia, hein? Meu Deus, fui abençoado até o tutano com a minha igreja. Agora, a igreja minha é de Jesus, vocês entenderam, né? Mas vamos lá, o próximo item. Achar que ser corrigido te roubará da posição de filho. Vou ler novamente. Achar que ser corrigido te roubará da posição de filho. Nossa, só faço coisa errada. Está me corrigindo de novo. Parece que eu só erro, nunca acerto. Olha, ele não me vê como um filho. Você sabe aquele texto que a Bíblia diz que Deus, como pai, que o pai corrige os filhos? Você completa aí. Você conhece a palavra? O pai corrige os filhos a quem? Vai, fala para quem está do seu lado aí na sua casa, você que está assistindo pelo Facebook. O pai corrige os filhos a quem? Ama. Glória a Deus. Você sabe disso, não sabe? Você sabe disso, mas na hora que você é corrigido, você fala, ele não me ama. Eu não sou filho. Aí você diz assim, só me corrige, não corrige o outro. Porra, se a Bíblia diz que os pais corrigem o filho, quem ama, você está sendo corrigido, essa é a prova que você é filho. Mas o inimigo, ele quer lançar uma setinha dizendo que você não é filho, porque você está sendo corrigido. Ah, pastor, eu sei desse texto, eu sei, pastor, que o pai corrige os filhos a quem ama. Você sabe? Então por que não admite seus erros? Vou contar uma história aqui. O apóstolo e eu semana passada, o nosso pai espiritual, o apóstolo Mauri Trevisan, eu errei, eu falei, não apóstolo, eu errei, não tem preocupação não, escrevi, mandei áudio, eu errei. Você acha que eu não sinto filho? Você acha que se eu errar eu não vou me sentir filho? Eu falei, não tem problema não, o erro foi meu. Eu conversei com ele a respeito de uma comunicação, de uma incompreensão. Eu não fiquei pensando assim, eu fui mal compreendido, então eu não sou filho, ele não me vê como filho. Que isso? Que isso? Eu sou filho, eu preciso e tenho o direito de me expor com respeito, e eu não tenho problema nenhum em admitir meus erros. Eu falei, eu errei. Era para eu ter mandado o áudio lá da pregação da Páscoa. Quarta-feira, ele falou quarta-feira. E aí eu fui vencido pela internet, deixei para a última hora, falei, não, vai dar tudo certo, gravei, glória a Deus, fui enviar, internet me passou a rasteira. Eu não sei não, essa internet né, tá num caso assim, né, mas tudo bem. Aí, não deu, errei comigo, né, então, qual que é o problema? Se você assumir seus erros, você acha que você vai perder sua filiação? Se o diabo tem lançado isso no seu coração. Um dia eu conversando com o meu pastor Marcos, eu fiz uma lista para ele, de erro dele, olha só, lá atrás, fiz uma lista, falei, pastor, quero conversar contigo, e fui feito, falei, agora eu, com respeito, só eu e ele, fui falar com ele. Parece cena, eu não sei se veio na cabeça dele ou se foi automático. Ele agachou a cabeça e ficou escrevendo. Aí depois disso eu fiquei pensando. Aí eu li o texto que trouxeram a mulher pega em adultério e Jesus ficou ali escrevendo na areia ali, né? Eu falei, acho que ele veio, o Espírito falou, escreve meu filho, escreve. Aí ele acho que foi contando até uns 50, 60. Depois que eu acabei, ele virou para mim e falou assim, você já terminou? Eu falei, já. Ele falou, agora você senta que eu vou falar a minha lista. E eu não sabia que ele tinha uma lista minha. Eu não sabia que ele tinha uma lista minha. Ele tinha uma lista minha. Aí ele foi, né? E aí ele falou minha lista. Aí ele falou assim, e aí? Você só vê defeito em mim? Ou seja, eu não estava me sentindo filho. Por isso que eu falei que um dia na igreja da pastora Mercedes, eu vi a palavra do filho pródigo e me senti que aquilo era testificação de cura. E aí, ou seja, eu estava dentro de Olímpia, na mesma igreja, e eu não me sentia filho. Ponto. Hoje eu estou fora e me sinto mais filho do que nunca. Não precisa matar cabrito. Bom, se ele quiser matar um cabrito, assar e me chamar, vamos lá, mas não precisa matar o cabrito mais. Às vezes tem pastor que está aqui, já matou o cabrito, já matou a galinha, já matou o bode, já matou a vaca, já não tem o que matar mais.
E tá lá as pessoas na igreja. O pastor não é meu. Se fosse meu pai, faria isso. Se fosse. Já não tem quem matar mais. Daqui a pouco vai matar a família. Não pode, gente. Vocês são filhos espirituais. Se sintam. E as correções que houverem sobre a tua vida não vai tirar você da posição de filho. Se tiver que assumir erro, assume. Ponto. Qual que é a dificuldade? Sou filho, assume erro. Ponto. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que se você é daqueles como Josué, ciumento, Deus vai tratar de você hoje. Quero te dizer, às vezes você fica tão assim, né? Porque eu estou indo para a batalha. Arão e Hur estão segurando os braços. Só que eu te faço uma pergunta, em Êxodo 24. Quem foi que Moisés chamou para ir lá para o monte? Quem foi que Moisés chamou para ir para o monte? Foi o Arão? Foi o Hur? Não. Embora o Josué não subiu, mas ficou lá no pé do eito. Os outros não foram. Há tempo que você vai ser chamado. Há tempo que você não vai ser chamado. E você é filho do mesmo jeito. Então coloque isso no seu coração. Deixa Deus te curar com essa palavra. Em nome de Jesus. Se você não sabe o quanto que eu e quanto os pastores. Essa palavra não é encomendada, não. Nenhum pastor me encomendou nada. Essa palavra não é encomendada. Essa palavra Deus já tinha me dado ela. Eu ia ministrar essa palavra terça-feira passada. Que o nosso apóstolo tinha uma palavra. Eu falei, o senhor ministra. Eu deixei ela para hoje. Essa palavra já estava preparada desde a semana passada. Preparada desde a semana passada. E eu venho dizendo para você, se sinta filho. Você está numa igreja, você aceitou Jesus, você já se sinta um filho espiritual. Se sinta abrigado. Pelo amor de Deus. Se o pastor for comer na tua casa a vida inteira, eu estou dizendo para você, já aconteceu com várias pessoas. Quantas pessoas que eram de dentro das casas dos pastores e hoje não estão mais nas igrejas? Eu te pergunto, cadê? Cadê? Agora, quer que eu te diga o que eu falei que eu ia dizer no final? Quem são as pessoas para mim que eu tiro o meu chapéu? Eu tiro meu chapéu, você sabe para quem? Eu tiro o chapéu para as senhorinhas que estão nas igrejas. Eu tiro o meu chapéu. Não estão no louvor, não estão na dança, não estão na porta. Nós como pastores, damos muito poucas coisas talvez para as pessoas, porque elas mesmas já, talvez por uma certa idade. Mas sabe o que eu me alegro? Eu me alegro. Na minha igreja tem, na sua também tem. Aquelas pessoas de mais idade chegam assim, meu pai. As pessoas de mais idade me chamam de pai. Por quê? Isso aí não é porque eu quero que chama de pai. Não é porque eu quero que você chame o teu pastor de pai. Não é porque eu quero que você chame a tua pastora de mãe. Não é isso que eu estou falando. Mas é a consideração. Eu não matei um cabrito para essas senhorinhas. Os jovens, a gente dá oportunidade para o louvor. Os jovens, a gente dá oportunidade para a dança. A gente mata 50 cabritos. Paga um preço. Escuta isso, a gente paga um preço. Os jovens fazem alguma coisa errada, a gente paga um preço para blindar os jovens, para a igreja não ficar falando das coisas. E as pessoas da terceira idade, a gente quase não faz nada. Eu vou pregar nas igrejas, eu fico em Barretos mesmo. Tem umas senhorinhas que senhorinhas top da galáxia. Todo lugar que eu vou tem. Bebedouro, Monte Azul, Monte Aprazível, toda a cidade de Olímpia. Você chega, às vezes chega com um bolo, chega com um doce. E aí não é porque me dão doce não, gente, mas é porque é o carinho delas. Chega com peixe, chega com as coisas. E eu sei que os pastores também vivem isso. As pessoas que a gente mais sente que são filhos, são as pessoas que menos a gente faz. E as pessoas que talvez que mais a gente faz, são as que parece que não entendem que são filhos. Nós pastores, eu falo em nome de todos os pastores da Yamir, porque eu os conheço. Os pastores amam vocês. Nós só não temos um dia com 1000 horas. Nosso dia só tem 24 horas. Nosso dia só tem 24 horas. E nós ainda temos família, trabalho e casa. Nosso dia só tem 24 horas. Mas nós amamos todos vocês. Eu quero que vocês se sintam hoje amados. Vai ter pessoas. Vão ter pessoas que vão profetizar lá fora. Oxalá todo mundo profetizasse. Oxalá todo mundo fosse para o louvor, fosse para a dança. Deixa. Glória a Deus, você é filho. Tem gente que fala assim, agora de louvor. Chegou um, né? Glória a Deus. Nossa igreja tem. Por que tem igreja que tem 10 equipes de dança, 10 equipes de louvor, 10 não sei o quê? Por quê? Porque é um povo que se sente filho. Não é porque dança, porque toca, porque intercede, porque põe a mão na cabeça, porque vai no púlpito para pregar, porque o pastor... Não é porque faz nada que deixa de ser filho menos filho. Não é porque não prega o dízimo, porque prega o dízimo. Vocês todos são filhos. Coloca a mão sobre o seu peito. Coloca a mão sobre o seu peito. E os pastores também. Nós somos filhos. Nosso apóstolo é pai.
Como é que um homem com 70 e poucos anos? A apóstola Márcia é mãe. Gente do céu, se esses dois não for pai, não for mãe, o que ela vai fazer? Você já imaginou você pegar e falar assim, eu quero que eles me dêem 40 minutos, todo mundo pedir 40 minutos para eles, vai acontecer o quê? Nem Jesus teve essa capacidade, gente. Nós temos que nos sentir filhos. Esse é o propósito dessa mensagem. Se sinta filho na tua igreja. Quando você for naquele corredorzinho lá do encontro e falou assim, eu quero ser seu filho espiritual, agora aguenta, seja filho agora, vai até o fim. Não vem com conversa, vamos deixar Deus curar. Vamos deixar Deus curar. Não exige cabrito. Se alguém não entrou para fora, fala, vamos chamar mais gente aqui para entrar aqui dentro do arraial. Não fica assim, gente. Eu quero parabenizar as mulheres. Eu falo terceira idade, mas elas ficam bravas, né? É a melhor idade. Amém. Vocês estão na melhor idade. Vocês são top de linha. Como que eu sou apaixonado pelo carinho que as pessoas da terceira idade tratam os pastores. Acredito eu que é por causa dos cabelos brancos e da maturidade. Ó, jovens, olha a maturidade dos mais velhos. Vê se eles são assim. Vamos aprender. Vamos aprender. Fala para quem está do seu lado assim, ó, Deus quer te curar nessa noite. Se você está ouvindo essa mensagem de manhã ou de dia, da tarde, Deus quer te curar. Eu fico imaginando, pastores, eu estou encerrando. Eu fico imaginando o seguinte, hora que acabar essa quarentena, pastores, vocês oram a Deus, porque se Deus não curar, eles vão querer que você... fiquei tanto tempo sem ver o Senhor, tanto tempo sem ver a senhora tem que vir na minha casa. Se 10 falarem isso no mesmo dia. Então, gente, que bom que vocês querem estar com os pastores. Que bom, mas se não der, não se sinta rejeitado nunca. Essa semente é do inferno. Deus sabe que vocês são filhos de Deus. Já não chamo vocês de servo, mas de filhos. Vocês são filhos, gente. Se sinta bem, se sinta amado. Se o seu pastor errar com você, se sinta filho. Eu quero dizer uma frase, eu marquei algumas frases aqui que eu quero que impacte o seu coração. Eu vou ler, está no meu esboço. Você pensa que tudo veio? Deus já tinha me falado e está tudo aqui, ó. Tudo o que você precisa é de ter um pai e uma mãe imperfeita. Porque um pai perfeito você já tem, é Deus. Só faltava um pai imperfeito para você. É o que você precisava. Então, assume. Outra coisa que eu marquei aqui. Os seus pais espirituais, eles são seus pais. Mas eles não são só seus. Eles vivem para o reino, viu? Eles vivem para o reino. Não queira segurar os seus pais só para você, porque senão a tua igreja, você vai querer que fique uma igreja de 20 pessoas pro resto da vida. Tem gente que não quer que a igreja cresça, porque sabe que o pastor aí não vai ter atenção para dar mais. Escuta, eles são seus pais, mas antes de ser seus pais, eles servem ao reino. Então eles precisam dedicar tempo para o reino. Se eles não tiverem condições de dar muito dengo para você, você é filho. Eles estão precisando ganhar novos filhos. Se sinta filho. E se você olha para os seus líderes espirituais e quer ver eles como tudo, como líder, como alguém que vai te dar oportunidade para você fazer as coisas na igreja, você vê seus líderes como tudo, mas se você não os vê como pai, então você não tem nada. Vou repetir, se você vê seus líderes espirituais como quem vai te dar oportunidade, quem vai fazer visitinha, quem vai fazer tudo para você, mas se você não os vê como pai, então você não os tem como nada. Você tem que ser espiritual. Temos pais espirituais que nos amam, mas tem o reino para cuidar. Amém? Eu quero orar pela tua vida. E eu vou fazer um desafio. Eu vou fazer esse desafio agora. Se você entende que você precisa ser curado disso, você vai ficar em pé. E eu vou orar pela tua vida. Eu quero ver se você vai se posicionar. Eu estava me sentindo que eu estava perdendo essa filiação. Pastor, tudo que o senhor pregou aí, algum desses itens eu me encaixo. E eu já não estava me vendo como filho espiritual mais. Eu estava exigindo muito cabrito. Então eu quero que você fique em pé. Não tenha vergonha, porque eu vou orar por você. É porque o senhor ou porque a senhora não conversa comigo, o pastor não dá muita atenção, seja por qualquer um. Ou porque me corrige demais, ou porque não me compreende, ou porque me persegue, ou porque qualquer coisa. Eu vou orar e Deus vai tratar isso no teu coração. Você vai se sentir filho em nome de Jesus. Você que nos assiste pelo Face, eu não consigo ver vocês, mas se vocês entenderam a mensagem, vocês receberam essa mensagem, após essa mensagem aqui, se Deus curou vocês, vocês vão até mandar uma mensagem para os pais espirituais de vocês, e vocês vão dizer assim, ó, eu me sinto filho de vocês. Eu não me sentia filho, mas agora eu me sinto filho de vocês.
ou eu perdi a filiação, mas hoje, através dessa mensagem, eu voltei a me sentir filho novamente. Eu sei que vocês me amam, eu sei que sou filho. Então eu vou orar. Pai, eu glorifico o Teu nome por cada vida que está me ouvindo, Pai, pela graça do Teu nome. Eu quero declarar, Deus, que o Senhor trate, cura, que o Senhor possa trabalhar em cada vida agora, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos filhos e sintamos filhos. Pai amado, essa filiação não vem do Pai, é um sentimento que é gerado por nós. Esse é o sentimento que é gerado por nós, somos nós. Nada que o Pai faz ou não faz deixa de fazer com que eu seja ou não seja um filho. Não importa o que o Pai faz, não importa se faz ou se não faz, Deus coloca esse sentimento em cada filho espiritual de cada pastor. Coloca, Senhor, coloca esse sentimento, Pai. Pai, que eles não joguem, coloquem nenhum fardo sobre os pastores e pastoras, que eles é que tem que provar que são pais. Não é assim. Isso vem de Ruth. Ruth se sentia filha, partiu da Ruth. Que seja assim nas nossas vidas também. Talvez nós somos como Josué, Pai, que nos posicionamos como filho, mas talvez hoje nós estamos como Josué no capítulo 11 de Números, que já não aceita mais outras pessoas, que quer cercar só em um grupinho fechado. Talvez hoje nós estamos como Números 11, mas Deus, que essa palavra venha abrir os nossos olhos, trazer cura ao nosso coração. Eu profetizo em cada cidade, aqueles que são batizados, que não são batizados, os que são ungidos, os que servem, não importa, eles possam a partir de hoje ter o sentimento de filho, Pai. Esse sentimento vem da gente, é nosso, não adianta responsabilizar ninguém, esse sentimento de filho é nosso, e eu declaro hoje que se houver vidas que precisavam de cura, que nessa noite o Senhor possa curar, que nessa noite o Senhor possa levantar pessoas para ser filhas espirituais. Muitos filhos que casam e de repente mudam para outro país, são filhos, que esse sentimento possa haver em nossos corações. Qualquer coisa que aconteça, Pai, faça com que eles entendam no espírito e na alma que eles são filhos espirituais. Deus, eu tenho filhos espirituais na minha igreja, Senhor, e eu os amo, Pai, todos eles, Senhor Deus. O que eu converso pouco, o que eu converso muito, o que eu corrijo mais, o que eu corrijo menos. Deus, eu amo todos esses filhos e sei que os pastores também têm orado e clamado por os filhos espirituais. Nenhum deles, ó Pai amado, não tem um lugar no nosso coração como um filho. Todos são filhos, ó Pai. Os obedientes, os teimosos, os turrões, os murmurões, todos são filhos, ó Pai, porque nós os amamos, mas nós queremos o que hoje eles se sintam amados, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá um aplauso a Jesus Cristo, aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Você que está nos assistindo, esteve nos assistindo aqui pelo Facebook, filho e filha, Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são filhos, lembre-se disso, ninguém vai roubar isso de vocês. Deus abençoe cada um. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém, povo do